Este é mais um vídeo da série Minutos do Desenvolvimento. Hoje com o tema Entenda a diferença entre venda tradicional e venda consultiva. A venda tradicional também é chamada de venda transacional. Essa é a venda comum, é a venda rotineira. Nesse processo de venda, o vendedor simplesmente ele foca vender, ele foca receber o dinheiro e entregar o produto. Esse é o processo de venda que ocorre, por exemplo, em supermercados e feiras livres. O cliente chega, ele já sabe qual é o produto que ele quer, ele solicita o produto, o vendedor entrega, recebe o dinheiro e o cliente vai embora. Como vimos, o processo de venda tradicional é um processo muito simples, inclusive chega até a ser um processo robótico, tendo em vista que não exige qualificação nenhuma do profissional. Nesse caso, o vendedor também é conhecido como tirador de pedido, porque ele simplesmente entrega o produto, recebe o dinheiro e pronto. Ou seja, é um processo muito fácil, muito simples, mas existe uma grande desvantagem na profissão do vendedor tradicional. Por quê? Esse tipo de função está com os dias contados, tendo em vista que com o avanço da tecnologia, com o avanço do processo de informatização, em muitas empresas já não existe mais esse tipo de vaga, esse tipo de função, uma vez que os pedidos estão passando a ser feitos de forma totalmente digital. Nesse tipo de transação, o cliente já sabe muito bem o que ele quer comprar. Então, ele simplesmente acessa o site ou o aplicativo da loja que tem o produto que ele deseja, efetua o seu pedido, faz o pagamento e simplesmente aguarda a chegada do produto. Na venda consultiva, o profissional ele não está pensando somente em vender, ele está pensando no processo após a venda, na satisfação do cliente após o processo de compra. Como que o cliente irá utilizar aquele produto na vida dele? Como que aquele produto irá contribuir para atender plenamente a necessidade do cliente? Qual é o nível de eficiência e eficácia com o qual aquele produto vai deixar o cliente mais feliz e com suas necessidades e expectativas totalmente supridas e atendidas. O grande diferencial do vendedor consultor está no fato de que nem sempre aquele produto que o cliente solicita, que o cliente deseja, é o produto correto para atender plenamente, corretamente a necessidade do cliente. Aí, nesse caso, entra a função do vendedor consultor. Ele vai estar então fazendo um processo de sondagem através de perguntas para compreender como, para que e de que maneira o cliente irá utilizar aquele produto que ele deseja comprar. Através desse processo de sondagem, ele estará então identificando se aquele produto realmente é o produto que o cliente precisa para, de fato, deixá-lo plenamente satisfeito com suas expectativas totalmente supridas. E agora, para ilustrar, vamos ver um exemplo bem simples e objetivo. Vamos considerar um cliente que chega em um supermercado e solicita um determinado tipo de carne. Se for um vendedor tradicional, ele simplesmente pegará o tipo de carne solicitada e entregará ao cliente. Enquanto, se esse profissional for
um vendedor consultor, a história será bem diferente. Nesse caso, ele irá perguntar ao cliente de que maneira o cliente deseja preparar aquela carne. Então o cliente irá explicar se ele deseja assar, fritar ou cozinhar. Em caso afirmativo, então, o vendedor consultor entregará ao cliente o tipo de carne que ele solicitou. Mas se após uma análise o vendedor consultor chegar a uma conclusão que aquele tipo de carne que o cliente está solicitando não corresponde à melhor carne para aquela aplicação que o cliente deseja, ele então irá explicar para o cliente que possui um tipo mais apropriado para aquela finalidade, para aquele modo de preparo que o cliente deseja, fundamentando então o porquê daquela sugestão. Nesse caso, o cliente terá a oportunidade de levar o produto mais apropriado para o que ele precisa e para o que ele deseja. Vemos então que o vendedor consultor, diferentemente do vendedor tradicional, o vendedor consultor ele se preocupou com a satisfação do cliente. Ele se preocupou em superar a expectativa do cliente. Ele não pensou somente em vender o seu produto, mas ele foi além. Ele procurou pensar no pós-venda, como poderia agregar um maior valor ao seu produto, de modo a trazer uma experiência marcante e inesquecível para o seu cliente.